invertida, porque tem um menos ali logo depois do x quadrado, eu consigo saber que consigo bater o olho e saber que para x é igual a 0, y é igual a 4, ou seja, onde vai ser o topo da parábola ali. Então, perfeito. Assim, já é coisas bem avançadas aí para a gente começar a trabalhar. Isso aí é bem importante. Se tu seguir aqui a apostila lá pela página 23, que eu vou te mostrar agora, ele tem uma seção chamada funções especiais. Elas são as funções que tu mais vai ver no estudo da matemática. E ele rapidamente te dá informações sobre como você dá a primeira olhada e te dá dados, né, do teu gráfico. Então, por exemplo, o que você estava falando aqui sobre a parábola, é isso mesmo, olha só. Ele cita aqui que para A's maiores que 0, com cavidade para cima. Do contrário, se A for para baixo. Né, outra informação importante aqui, o C, né? O C, ele sempre indica o valor onde o gráfico corta o eixo X. Então, por isso que a gente nota o gráfico cortando o eixo X aqui perto do 4, né? Perto do 4. E o C é 4 para essa curva. Ok? Então, são coisas que você vai pegando com o tempo. Bem, eu acredito que hoje, eu quero fazer um exemplo só lá daquela parte que eu te mandei fazer, pedi para te fazer, só para tu entender mais ou menos o que eu queria, né, o que o programa está pedindo, na verdade, e eu quero dar sequência no conteúdo hoje, vou passar por essas funções especiais, que tu vai ver com muita frequência, então é bem importante passar por elas, e sobre o assunto de continuidade. Tá? Então, deixa eu só mostrar um exercício que eu acho interessante naquela primeira lista, sobre encontrar domínio. Fez os primeiros ali, eles... Aqui, ó. Todas essas funções aqui, até a G, o domínio delas é os reais. Tá? Por quê? Porque não tem nenhum valor que tu não possa jogar no X. Então, acabou, a resposta é essa. X pertence aos reais, acabou. Agora, daqui... Essas aqui, essas aqui, elas já não têm um domínio tão claro, né? Então eu vou fazer a L e a M. Por quê? Porque eu posso copiar as duas juntas. Né? Vou copiar as duas juntas e vou jogar no Paint, porque elas têm um dado sobre o domínio muito importante, que aparece também com muita frequência. Deixa eu abrir o Paint aqui para você. Em função da raiz, por exemplo, você não pode ter raiz de número negativo, então... Exatamente. Então, são os reais positivos. Exatamente. Deixa eu abrir aqui. Beleza. É verdade, os reais positivos, mas você sempre tem que tomar um cuidado, né? O que você falou tá certo, mas às vezes a gente pega essa informação e generaliza demais. O que ocorre é que não pode ter número negativo dentro da raiz. Nunca. Por quê? Porque quando a gente olha para uma raiz, né, ela nos faz uma pergunta. A pergunta que uma raiz quadrada nos faz é o seguinte: qual número multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Então a gente pensa na resposta dessa pergunta. Eu sei que 2 vezes 2 é 4. Só que, na verdade, não é só 2 vezes 2 que é 4. Tem outro valor também que multiplicado por ele mesmo dá 4, sabe? Tem. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Justamente. Por isso que a resposta de uma raiz é sempre mais ou menos um valor. Se tiver alguma outra impossibilidade na tua questão, talvez não seja mais e menos o valor, mas no geral é. No geral, a resposta é mais e menos o valor que tu pensa neste caso. Agora, se tu colocasse, por exemplo, menos 4 aqui, você ia se fazer a mesma pergunta. Qual o número multiplicado por ele mesmo dá menos 4? E não existe. Não existe. E não existe pelaquela regra básica lá do menos com menos dá mais, né? Então não existe. Então isso aqui não tem solução, é o que a gente chama de conjunto vazio. Beleza. Então, levando isso em conta, a gente olha para a primeira perguntinha aqui e fica se perguntando, então, quais serão os valores possíveis de jogar aqui dentro? Porque, como a gente acabou de ver, não dá para jogar, não tem resposta quando joga um valor negativo. Para que seja uma função, tem que ter resposta. Quando joga nada, tem que ter resposta. Senão acontece que nem no computador, né? Os bugs. A gente não quer bugs quando a gente está na matemática.
Então, uma pessoa com não tanta muita atenção olharia para essa conta, uma raiz, então eu não posso jogar nenhum valor menor que zero. E está errado. Essa não é a resposta certa. Nesse caso aqui, não é a resposta certa. Você pode jogar valores menores que zero. Pode. Alguns valores você pode. Pode. Por quê? Porque quando você olha isso, você tem que saber o fato de que dentro da raiz não pode ser números menores que zero. Ou Perfeito. seja, o que tem dentro da nossa raiz? X mais 1. Perfeito. Então, x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Obrigatoriamente. Nós encontramos o domínio dessa forma. Então, a hora que eu passo o mais 1 para o outro lado, ele vai negativo, não inverte o sinal, o sentido, porque eu não estou multiplicando nada, né? Uhum. O sinal inverte, por causa daquele lance que eu te falei na última aula, né? Diminuir menos um dos dois lados. Uhum. E daí a gente encontra a imagem, o domínio, olha só que interessante. O domínio é todos os valores de x podem ser maiores ou iguais a menos 1. Então, se eu for escrever isso em termos matemáticos, a solução é um intervalo. X pertence aos reais, tal que x deve ser maior ou igual a menos 1. Outro jeito de escrever isso seria simplesmente que vai do menos 1 fechado, né? É menos um fechado para mais infinito aberto. Exatamente. Beleza. E sobre a função logaritmo? Você sabe alguma coisa sobre o domínio da função logaritmo? Já ouviu falar da função logaritmo? Já ouvi falar, a função logarítmica ela não atribui resultados menores do que zero, né? Sim, sim. A função logaritmo, ela é A partida dela é no extremamente... zero, né? Isso, ela não pode ser zero, mas a gente já vai falar sobre o domínio dela e o porquê disso. Mas a questão é que a função logaritmo, por mais que o aluno no ensino médio ele olhe assim, isso é inútil. Na verdade, a gente usa logaritmo o tempo todo. Não, eu basicamente uso muito logaritmo em funções de exponenciação na verdade, de produtório de valores. Então, em vez de fazer produtório simples, é mais fácil fazer EDX, que é basicamente o log de... Isso. A função logaritmo ela é usada, por exemplo, na escala Richter, ela é utilizada nos decibéis, são tudo escalas logarítmicas. Então, por isso que um terremoto 6, ele é muito mais fraco que o 7, porque ele é 10 vezes mais fraco que o 7, porque é uma escala logarítmica. Uhum. Né? E o log, né, na verdade, o logaritmo natural, né, que está associado com o número φ lá, né, o número de Fibonacci, ele é muito utilizado na área de mercado, né? Como é a tua área, tu já deve ter percebido que tem curvas, tipo a do Bitcoin, que ela respeita uma curva logarítmica, né? Então, por mais que tenha as oscilações, ela está sempre dentro desse padrão aqui. Porque, na verdade, tudo na natureza está nesse padrão, né? Está nesse padrão neperiano. Principalmente quando a gente visualiza algo ao longo do tempo, né? Algo que cresce naturalmente ao longo do tempo, como a escassez do Bitcoin, a gente vê esse padrão. Então, é isso. Ou seja, né, a função log, como eu te mostrei agora no gráfico, ela tem esse padrão de crescer, mas crescer devagar. Então, a log de x, né, em especial, ou seja, sem nenhuma coisinha aqui, né, como por exemplo ali no raiz de x mais 1, né, ela passa por um ponto específico aqui do eixo x, né? Lembrando que é o x e aqui é o y. E o ponto que ela passa aqui é 1. Aqui é o 1. Então a gente vê que para x igual a 1, o y é igual a 0. E o interessante da função logaritmo é que, como numa exponencial, ela nunca vai para 0. Ela tende a 0. Até porque a função logaritmo é o inverso da exponencial. Da mesma forma que a raiz é o inverso do elevar ao quadrado. Então, tu tem um gráfico invertido, na verdade, de um exponencial. Se tu pegar aqui, olha só, olha que maravilha. Tu pega esse gráfico e gira ele 90 graus, vamos girar para a esquerda. É um gráfico de exponencial, tá vendo? A ideia é essa. Então, bem, para a gente não ficar sempre tendo que fazer a associação com exponencial, a gente cria então essa funçãozinha logarítmica. Tá aí. Agora,
Ou seja, né, a gente percebe o seguinte, beleza, eu posso jogar valores aqui até zero, porque existe gráfico até zero. Só que a gente encontra uma assíntota que tende a zero, ela nunca chega. Né? Ela chega muito próximo, mas nunca chega. E não tem nada para zero e para trás de zero. Ou seja, o domínio do log, ele é menor, né, do que o da raiz. Porque o da raiz pode ter o igual a zero. Aqui não. Aqui é só maior que zero. Não tem o igual. Não pode jogar zero no log. Se você fizer isso na calculadora, vai dar erro. Vai dar pau. Isso. Então, beleza. Então, ou seja, a resposta dessa aqui é parecida com a anterior. Só que a gente para por aqui. X pertence aos reais. Só isso. Nada além disso. Tá bom? Então tá. Acredito que de parte de domínio, assim, introdutório, tá bom já. Agora eu quero ver um pouco mais sobre essa parte ali de funções, essa parte mais explícita ali. Você me pediu também para mandar a apostila, tá? Esse curso que eu estou fazendo, ele até fez um refresh introdutório em parte de matemática e estatística. Estatística foi bem tranquilo para mim. Na parte de matemática também foi, mas na hora que chegou em cálculo e cálculo integral e etc, essas equações diferenciais, não que eu não acompanhei, mas eu estava acompanhando, eu não estava entendendo full o assunto, eu não estava só acompanhando. Por isso que eu decidi fazer contigo. Então eu posso te mandar só para você ter uma ideia do tipo de matemática básica que o curso se utiliza para resolver equações voltadas para o mundo financeiro. Certo, pode mandar. No geral, as equações do mundo financeiro, elas são equações diferenciais. Para a gente chegar em equações diferenciais, a gente tem que fazer bastante cálculo derivado, integral, etc. Eu não sei se você conhece um certificado que chama CQF. Não. É um certificado internacional de finanças quantitativas que vê finanças quantitativas junto com programação em Python. Eu já programo, tá? Já programo faz tempo e estou no mercado já há 20 anos, por isso que eu me interessei em fazer. Legal. Eu te mando aí. Mas assim, eu tô apanhando um pouco, não apanhando em coisas que eu não, assim, eu entendo 100% do que o professor fala, porque faz parte do meu dia a dia. Mas assim, normalmente no mercado a gente usa muito a fórmula pronta, tá? E olhar para a fórmula pronta, ela para mim faz bastante sentido. Mas esse curso ele deriva a fórmula, ele faz uma prova de conselho da fórmula, entendeu? Sim, tá. Por exemplo, quando a gente estava estudando uma equação de Kolmogorov, ele fez como é que o matemático lá em 1930 chegou na definição dessa equação, entendeu? E aí ele basicamente usou cálculos diferenciais para chegar na equação. E aí nessa prova de conceito eu de fato eu deixo bastante a desejar. Provar a equação nunca é fácil. Nunca é fácil. Às vezes a gente tem que decorar mesmo a prova. Deve ser o que o professor fez. Mas a gente chega para entender pelo menos as bases, sem dúvida. Só que tem que ver isso aqui antes. Né? Logo a gente vai chegar em derivadas, que, vamos dizer assim, é a mãe de todas essas definições das equações. Toda equação que tu já viu na vida, ela surge de uma derivada. Por exemplo, as da física lá, todas são integrais derivadas. Equação da posição, da velocidade, etc. Então, para entender, tem que entender derivada, né? É o que a gente está fazendo aqui. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui em algumas coisas básicas para a gente chegar com confiança na parte da derivada. Tem uma função que também a gente não vê muito na nossa vida, mas ela é útil, que é a função módulo, né? Ela pega os valores e transforma em positivos. E aqui tem algumas definições dela, então a gente não precisa se ater, mas existem algumas bem interessantes, né? Associadas à triangulação, como por exemplo essa aqui.
que a diminuição dos módulos é sempre menor ou igual ao módulo, aqui ele fez errado, que era para ser um sinal de mais. A soma dos... No caso, aqui essa, né? A diminuição dos módulos de cada um é menor ou igual que o módulo da diminuição como um todo. E tem uma série de outras regras que a gente não vai se ater. O importante é que, novamente, a gente tem um problema que envolve módulo, sendo módulo uma função que não é tão simpática, porque a gente sempre tem que analisar partes de cada domínio, de cada trecho da função módulo. Então, a gente faz um vínculo com, novamente, o que nós conhecemos, que é a função de segundo grau. A gente conhece muito bem ela. Então, olha só esse problema aqui interessante. Ele é um problema de módulo, mas a gente nota que tem um termo ao quadrado ali. Então, como esse termo ao quadrado ele é igual ao termo linear, ou seja, o termo que não está ao quadrado, nós podemos fazer uma simples substituição para que ele se torne, então, um termo quadrado, um termo quadrado normal. Olha só o que ele faz. Isso aqui tu vai fazer direto em derivada integral, tá? Tu vai transformar um termo um pouco mais complexo num mais simples. Eu vou chamar tudo que está dentro do módulo de U. É isso. Olha só. Então, agora que tudo que está dentro do módulo, e o módulo em si também virou U, eu tenho algo muito simpático a nós aqui, que é a equação de segundo grau. Então, a gente resolve essa fórmula pela fórmula quadrática, bem simples, e chega nessas duas respostas aqui. Se você resolver por Bhaskara aqui, você chega em menos 2 e 6. Só que, nesse caso, a gente vai ter que fazer algo semelhante ao que foi visto ontem. Lembra que ontem a gente encontrou algumas soluções, mas tinha partes dela que a gente jogava fora? Por quê? Porque no desenvolvimento daquela solução a gente estava considerando valores de x só maiores que 1 ou menores que 1. Perfeito. Aqui, a mesma coisa. Por quê? Porque de um módulo não pode sair nada que não seja positivo. E olha só o que apareceu aqui. U igual a menos 2. É um número negativo. Então, se U é igual a menos 2 e U é igual a módulo de x menos 3, ele está me dizendo que módulo de x menos 3 é igual a menos 2. Isso está errado. Isso não existe. Então, é algo que a gente joga fora. É uma solução inútil, no nosso caso. E sabe, parece meio estranho jogar fora partes de um resultado, mas não é. A gente faz isso o tempo todo em física, por exemplo. A equação lá do sorvetão, ela tem tempo negativo. Se tu resolve a equação de segundo grau, parece tempo negativo. Mas a professora sempre diz, ignora o tempo negativo. Então, é algo comum. No caso, a gente está preocupado só com a solução 6. E aí entra algo muito importante da função módulo, que é o seguinte. A função módulo ela só te dá respostas negativas. Mas o que acontece se eu jogar um valor de x aqui, que faz o que está aqui dentro ficar negativo? Por exemplo, jogar menos 1. Né? Pareceria menos 4. A função módulo pega esse menos 4 e transforma em 4. Beleza, ok. Mas como? Dessa forma aqui. Ela olha qual é o valor limite que divide os números positivos dos negativos, no caso, obviamente, é o 3, né? Qualquer coisa maior que 3 é positiva, menor é negativa. E ela diz o seguinte, se tu jogar um número maior que 3, a tua função é x menos 3. Se tu jogar menor que 3, ela é menos x menos 3. Óbvio, porque se tu jogar um número menor que 3, vai ficar negativo. Então tu multiplica por menos 1 e fica positivo. É isso que o módulo faz. Agora, como então a gente chegou nessa resposta muito interessante aqui, 6, então a gente vai responder aqui qual é o valor de x para esses dois casos. No caso de valores de x maiores que 3, então eu jogo x menos 3 igual a 6 e encontro 9. Perfeito. Então, 9 é uma solução, porque 9 é maior que 3. Agora eu jogo então Agora eu escolho, na verdade, né, a parte x menos 3, de tal forma que eu pego isso aqui negativo, né, já que eu estou pegando a parte para baixo de 3, então eu vou pegar a função negativa. E digo que é igual a 6 também, porque foi o resultado que eu obtive. E quando eu faço isso, então eu encontro x igual a menos 3. Daí eu olho, x igual a menos 3 faz parte do caso que eu estou estudando? Faz. X igual a menos 3 é menor que 3. Então, esses dois valores são solução dessa equação. Em outras palavras, você pode pôr esses dois valores aqui, que o lado esquerdo vai ser igual a 12. É isso. Ok?
Então, um exemplo bem interessante aqui, bem interessante se fazer. Agora, eu quero fazer esse 3 contigo. Então, eu faço uma parte, você me dá umas ideias, e por aí vai. Você chegou a fazer essa conta? Essa eu não fui para valores absolutos. Beleza, vamos lá. Eu vou jogar ela no Python aqui, e nós vamos fazer juntos. Vamos lá. Veja que isso aqui é um módulo, né? E tu vai ver quando a gente chegar no limite, no assunto de limite, que é um assunto pertinente para a derivada, afinal, a derivada ela é um limite, só que é um limite já meio que decorado. É uma forma. Veja, as fórmulas são fórmulas dentro de fórmulas, dentro de fórmulas, dentro de fórmulas, é que nem eu estava te falando ontem. Então, a derivada ela é um limite, que é um módulo, que é uma função, e por aí vai. Então, a gente tem que saber entender isso aqui. Agora, qual é o lance, né? Eu tenho 2 módulos aqui. Deixa eu só ver se a solução que eu pensei é a correta. Aí você me fala. Transformar x menos 5 numa variável e x mais 1 numa outra variável. Aí eu vou descobrir que essa variável a variável 1 é x igual a 5, a variável 2 é x menor que 1. X igual a menos 1. Aí... O problema é que se tu transformar cada uma numa variável diferente, por exemplo, x menos 5 igual a y e x mais 1 igual a z, você vai criar 2 incógnitas, certo? E se você tem 2 incógnitas, você precisa de 2 equações para encontrar o valor das 2 incógnitas. E você não tem 2 equações, você tem uma só. Você só tem isso aqui. É só essa informação que o programa te deu. Então, infelizmente, você não pode fazer desse jeito. Entendi. Mas, legal. Foi criativo. Quase daria certo se a gente tivesse mais um. Bem, como é uma questão de módulo, ela te permite resolver de várias formas. É sempre interessante a gente utilizar propriedades para resolver, sabe? Então, vamos usar propriedades. Vou pegar uma das propriedades do módulo, aquela lá que eu passei rapidamente, vou explorar ela um pouco mais. Então, só. Uma propriedade que ela parece meio boba, assim, quando a gente vê, mas é uma propriedade que associa módulo com a função quadrática. Por quê? Porque a função quadrática ela tem uma missão parecida com a do módulo, né? Tudo que tu eleva ao quadrado fica positivo. Perfeito. E olha só o que acontece, então. E tem a prova aqui ainda, por sinal. Se você tem um módulo ao quadrado, é igual ao valor normal ao quadrado, independente de ser positivo ou negativo. E o módulo de algo é igual à raiz desse algo ao quadrado. Perfeito. Okay? Então, beleza. Se a gente tem isso em mente, e a gente está vendo 2 módulos ali, e a gente olha essa primeira parte aqui, nós percebemos o seguinte, olha só como a função quadrática nos persegue. Se eu elevar ao quadrado dos 2 lados, eu vou manter a igualdade. Eu vou manter a proporcionalidade dos 2 lados. Eu tenho que falar proporcionalidade porque não tem sinal de menor. Mas é o que a regra 4 está nos dizendo. Eleve ao quadrado dos 2 lados que você mantém a proporcionalidade. Então, vamos elevar. Esse é um jeito de fazer. Então, eu vou elevar ao quadrado de um lado e tu eleva do outro. Eleva esse aqui para mim ao quadrado, por favor. Vai dar x quadrado menos 10x mais 25. Ah, tu fez o lado esquerdo. Eu tinha pedido para você fazer o direito, mas beleza. Sim, você acertou o lado esquerdo. Não, tudo bem. Vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1. A regra é sempre essa, né? X quadrado mais x mais 1. Então vai ser x quadrado mais 2x mais 1. Isso. Existem algumas regras que são padrões no estudo dos polinômios de segundo grau, tá? Quando a gente tem, por exemplo, um a mais b ao quadrado, a gente tem, então, a mais b vezes a mais b, a gente pode fazer o chuveirinho,
Ou nós podemos decorar o seguinte: o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok? Uhum. Nós também temos o caso do a menos b ao quadrado, que é praticamente igual a ao quadrado, só que é menos 2 vezes ab mais b ao quadrado. Isso aqui aparece com muita frequência, por isso eu estou falando. Uhum. E tem um outro caso que eu acho bem massa, bem interessante, que é quando eu tenho um de cada. Eu tenho a mais b vezes a menos b. Isso aqui é muito útil para resolver limite também. Esse vai te dar sempre a seguinte resposta: a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, em vez de ficar fazendo chuveirinho, algumas coisas já são interessantes de decorar, né? Essas aqui são algumas delas. Então, Você pode beleza. fazer o cubo para mim também? Que ontem eu peguei um exercício do ao cubo, confesso que eu lembrava que tinha a regra, mas eu... Uhum. Bem, vamos fazer um a mais b ao cubo, então. Para falar a verdade, eu, no momento, não estou lembrando da regra, mas como eu sei que a mais b ao cubo é a mais b, eita, vamos do a aqui, a mais b vezes a mais b ao quadrado, e o a mais b ao quadrado eu sei, então eu vou ter a mais b vezes esse carinha aqui. Então já reduz, assim, 1000% o trabalho. Porque você ficar multiplicando a mais b vezes a mais b vezes a mais b umas 3 vezes é muito chato mesmo. É fácil se perder. Então vamos lá, chuveirinho. A, Com o para cubo, multiplicar estes caras aqui. 2 ao quadrado. Ah, eu lembrei. Lembrei. Mais a. Agora o b. Você a gente aprende na oitava série, né? Sim. Tem um método aqui para decorar, mas eu também não lembro. Não, a gente não usa tanto ao cubo como a gente usa ao quadrado, né? Acho que você está notando. B ao cubo agora. Beleza. Então é um tanto parecido, né? Porque a gente tem os dois termos no grau máximo, né? Uhum. Os dois termos no grau máximo. E tem uma soma de termos no meio, né? A gente nota que é 3 daí. 3a ao quadrado b, mais 3b ao quadrado a, mais b ao cubo. Nota também uma coisa muito interessante. Todos os monômios aqui, eles são de grau 3. Uhum. Ah, professor, mas tem um negócio ao quadrado aqui. É verdade, mas tem um a do lado. Então, ele torna o grau 3. Por que isso é necessário? Porque só pode somar coisas que tenham o mesmo grau. Uhum. E na física, né, isso é mega importante também. Não pode somar coisas que têm unidades diferentes. Então, é necessário que seja desse jeito. Beleza? Agora, vamos lá, vamos resolver isso aqui. É uma equação de segundo grau, tranquilo. Nada demais. Então, olha só, ela é tão legal de resolver que dá para cortar aqui, ó. Não vai ser quadrática, vai ser bem mais fácil que isso. Como tem x quadrado dos dois lados, tu corta. Então a gente chega no valor de x. Maior que 2. Bem, diz aí, conclui para mim, lembra da regra, vai lá. Tem aquela regrinha malvada lá, né? Tem que dividir por menos 12 de cada lado. Isso. Aí vai ficar com x é igual a 2. Igual não, né? Não, não, desculpa, Esse desculpa. valor. X maior que 2. Maior, exatamente. Beleza. Esse é um jeito de trabalhar. Nesse caso, foi possível fazer isso, porque, bem, a gente tinha funções fáceis de elevar ao quadrado. Né? Tudo bem. Dá para resolver de outro jeito também. E talvez seja uma análise um pouco mais profunda do funcionamento do módulo. Né? Porque o que acontece aqui? Na verdade, a gente tem duas funções. Né? Olha só, esse jeito eu acho mais bonito de resolver. Porque ele te envolve mais matemática, mais análise do que está ocorrendo. Não pega um negócio pronto e fica com dúvidas quando resolve do tipo, meu Deus, eu posso levar ao quadrado, não vai inverter o sinal de desigualdade, etc. Olha só, a gente conversou que quando nós pegamos números que transformam isso aqui em algo positivo, a gente mantém do jeito que está a função. Se pegar valores de x que transformam em negativo, a gente tem que inverter a função.
Então, por exemplo, para a função módulo de x menos 5, qual é a análise que a gente tem que fazer? A análise é a seguinte, x menos 5, se x maior ou igual, sim, exatamente. E menos x mais 5, ou seja, inverte o sinal de tudo, né? Uhum. Se x menor que 5. O mesmo dá para ser feito para outra funçãozinha ali. Só que outros valorzinhos, né? Então, x mais 1, x maior ou igual. Tanto faz o igual, mas sim. Maior ou igual, vamos deixar padrão. Menos 1, se x menor que menos 1. Então, isso. Perfeito. Muito bem, então se tu parar para perceber, né, você tem, na verdade, 4 equações. Quatro equaçõezinhas que envolvem o mesmo processo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa função ela vai se desenvolver no plano cartesiano, no eixo real. E o eixo real ele vai de menos infinito a mais infinito. Beleza. Se a gente notar bem, o primeiro número onde a gente tem algum problema, né, alguma situação, vamos ser mais preciso, é x menos 1. X igual a menos 1, eu tenho uma primeira situação. Então, vamos analisar esses pontos. O, x igual, o que ocorre próximo do x menos 1 e o que ocorre próximo do x igual a 5. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar menos 1 por aqui e o 5 por aqui. Então, essa região aqui, ó, ela é a região dos valores menores que menos 1. Perfeito. Beleza? O que ocorre com a função da esquerda quando eu pego um valor menor que menos 1? Eu vou ter que pegar essa ou a de baixo? A de baixo. A de baixo. Então, a nossa desigualdade nessa parte, na verdade, ela vai ser menos x mais 5 menor, né? Porque é uma desigualdade de menor. X mais, módulo de x mais 1. Mas, o que eu pego dessa segunda função quando eu tenho números menores que menos 1? Pego a parte roxa, não é mesmo? Uhum. Então, vai ser, ela tem que ser nessa parte menor que menos x menos 1. Agora, entre menos 1 e 5. Bem, entre menos 1 e 5, a verde continua sendo a verde, né? Uhum. Porque é menor que 5 ainda. Menos x mais 5. Mas a outra não. A outra tu já está pegando valores maiores que menos 1. Então tu pega a azul. E finalmente, quando eu tenho valores grandes para as duas, x menos 5 menor, né, que x mais 1. Isso aí. Ou seja, eu posso fazer a análise dessas três regiões e ver se eu chego em algum resultado coerente. Pode ser que eu não chegue em nada muito coerente, né? Vamos lá. Aqui eu vou ter o seguinte. Olha só. A gente tem menos x de um lado e menos x do outro, certo? Uhum. Corta. Então, eu preciso ser mais chato aqui. Eu tenho que dizer primeiro caso. Primeiro caso, x menor que 1. Agora, então, eu tenho essa situação e eu percebo aquele fato, né? Duas coisas iguais dos dois lados, corta. E daí eu chego numa situação um tanto bizarra, né? 5 é menor que menos 1. Isso não faz sentido nenhum, né? Uhum. Então, nesse primeiro caso, solução vazio. Daqui a gente não vai tirar nada. Nada de interessante. Agora vamos para o segundo caso, que é essa regiãozinha entre menos 1 e 5. De acordo com a conta que a gente acabou de fazer, é muito provável que a resposta esteja por aqui. Né? Porque a resposta que a gente chegou aqui era x maior que 2. Então, alguma coisa tem que ter aqui.
Ó, e tem. Porque se a gente passar esse x para o outro lado, a gente vai ter menos 2x menor que 4. E se eu passo, então, o 2 para o outro lado, eu vou passar ele dividindo, né? Passar é para acabar, né? X maior que 4. Mas vai ficar tudo positivo e vai ficar 2, né? X maior que 2. Muito bem, esse resultado é interessante. Agora vamos para o terceiro caso. Maior que... Sim. Olha só o que a gente percebe aqui. Novamente o x se corta. E a gente chega numa resposta parecida, porém não muito com a primeira. Menos 5 é menor que 1. Que descoberta maravilhosa. Menos 5 é menor que 1. É um fato. Menos 5 é menor que 1. O que isso significa matematicamente, né, na prática? Significa que qualquer valor ali é solução. Entende? Porque eu cheguei numa resposta que é sempre verdadeira. E menos 5 é menor que 1. Então, nessa região, é sempre verdadeiro. Em outras palavras, qualquer número dessa região, ou seja, valores de x maiores que 5, que eu jogar aqui, vai fazer a resposta ser verdade. Qualquer valor. Qualquer. Agora, nessa região do meio, não. Existe um grupinho específico de valores que tu pode jogar, que é os valores x maiores que 2. Okay? Então, todos os valores de menos 1 até 2 não pode. Então, vamos dizer assim, até o 2 aqui, não pode. Mas daqui para frente está liberado. Até o mais infinito. Beleza? Fechado. Então, veja, duas formas diferentes de fazer a mesma conta. Uma mais algébrica e outra mais analítica. Beleza? Então, tudo isso, né, serve muito bem como fundamento para resolver processos de continuidade, né, que são essenciais no cálculo das derivadas, por exemplo. Então, para continuidade aqui da nossa aula, eu quero desenvolver junto contigo, na verdade, eu quero que tu desenvolva um pouco mais que eu dessa vez, né, comece pelo menos, o exemplo 4, tá bom? O exemplo 4 está aqui. Eu vou pedir para que tu, assim, não tome spoilers da resposta, mas eu já vou te dar, assim, o passo inicial, que daqui para frente é só manipulação e etc. Então é o seguinte, tem uma questão de módulo menor que um número com uma função dividindo, né? X menos 2. Então você tem algumas condições importantes aqui. Primeiro, x tem que ser diferente de 2. Então vão existir os números menores que 2, maiores que 2. Para menores que 2, você vai ter negativo. O lado direito vai ser negativo. Para maiores que 2, positivo. Então vai ser que nem aquele caso que a gente estava trabalhando ontem. Lembra? Que vai ter o caso dos números negativos, o caso dos positivos. Então olha só o cuidado que você vai ter que tomar. Olha só. A gente tem um módulo também. Então, digamos que você pega os valores menores que 2. Para começar. Né? Valores menores que 2, eles são menores que 1 também. Né? Tem alguns que são menores que 1. Só que dentro dessa região dos números menores que 2, eu vou fazer esse desenho para ficar mais claro o que eu quero dizer. O 2 está aqui. Por exemplo, o 2 está... Meu Deus, o que aconteceu? Caraca, bugou tudo meu Paint. O que foi isso? Consegui bugar o Paint. Nossa, daí é pra acabar. O programa mais leve da história da humanidade. Vou pôr de novo aqui. Agora sim. Nessa análise, nós temos o 2 como um limite importante, só que, devido ao fato do módulo, nós temos uma região de análise também muito importante, que é a região do meio aqui. Ó. Meio mesmo, né? Isso aqui é o número meio. Nós temos um meio aqui. Para valores menores que o meio, você vai tomar isso. Para valores maiores, você vai tomar esse. Perfeito. Então, é como se, depois que você for analisar aqui
os números menores, a parte menor que o 2, você vai ter que tomar esse cuidado. A parte maior que o 2 não, né? Porque maior que o 2 é sempre maior que meio. Então você só vai pegar essa aqui. Então, minha dica, quer a minha dica? Primeiro, o caso de x maior que 2. Pode ser? Começa. Tá bom? Comece com o caso de x maior que 2. Beleza? Então tá, eu vou no banheiro rapidinho, tá bom? Falou. Quando eu voltar, daí você me diz o que você já tá fazendo, etc. Legal. E aí, como é que vai os desenvolvimentos? Para 2x menos 1 maior que meio, maior ou igual a meio, x maior ou igual a 0,75. X maior ou igual a 0,75? Ou não? Mas é que assim, tu tem que tomar um cuidado, tá? Tu não pode analisar simplesmente maior que meio. Porque tu tem menor que meio e menor que 2 e maior que 2. Entende? Tem 3 regiões para analisar. Não tem nenhuma região que é só maior que meio. É maior que meio e menor que 2. Então, cuidado com isso. Essa é a primeira região, aí eu já ia partir para a segunda. Ah, tu fez essa aqui? Ou tu fez essa aqui? Eu fiz. Você consegue ver o meu ponteiro do mouse ou não? Não tô vendo nada na tua tela. Eu fiz na região intermediária. Ah, sim, você fez no meio, certo. Eu fiz. Você fez, então, supostamente, entre meio
E eu fiz primeiro entre meio e 2, né? meio e 2. Isso. Tá bom. Legal. E daí você encontrou o quê? Eu encontrei que... Peraí. Eu só não fiz a menor de 2. Mas me diz aí alguma resposta que tu obteve? Olha, a primeira parte da equação que eu fiz foi 2x menos 1 maior ou igual a meio, tá? Que é a região entre meio e 2. Uhum. Aí eu encontrei x maior ou igual a 0,75. Aí, se eu fizer a mesma coisa que 2x menos 1 menor ou igual a meio, eu vou encontrar, peraí, menor que 2x. Na região do meio seria x maior que 0,25 e x menor que 1,5? Não. Acho que você Ou tô viajando? tá cometendo uns errinhos. Normal. Esse negócio de modo é meio confuso. Bem, você já entendeu bem esse passo de que é necessário analisar parte a parte, né, dos valores. Isso é muito bom. Então, vamos começar pelo menor que meio. Ou seja, essa região aqui. Nessa região aqui, como é que vai ficar essa nossa função? Bem, eu estou pegando um valor menor que meio. Então, de acordo com a análise do módulo aqui, eu vou ter que pegar ela negativa. Então, eu vou escrever do jeito que está ali. 2x menos 1. E a parte do lado direito, por hora, ela fica normal. Por hora, ela fica normal. Mas o que vai acontecer a hora que eu passar multiplicando essa parte de baixo aqui para o outro lado? Se eu estou pegando valores menores que meio, né, isso aqui, então eu estou pegando valores menores que 2 também. Uhum. Ou seja, essa parte aqui é negativa. Ela é negativa. Então, eu vou ter que inverter o sinal da desigualdade, certo? Perfeito. Ou seja, a nossa função que agora deu aquela mudancinha, porque é menor que meio, vai ser multiplicada pelo x menos 2, tranquilamente. Só que como eu passei x menos 2 para o lado multiplicando, e ele é negativo, maior que 1. Então me aparece novamente uma equação de segundo grau. Não tinha aparecido a equação de segundo grau para ti, né? Não tinha, tava vazio. Tinha feito completamente errado. Isso. A análise é sempre levando em conta cada parte. Se a gente fizer parte a parte, vai ser mais difícil de errar. Então é bem interessante ver desse ponto de vista. Daí vai ficar mais x. Se eu não estou errando nenhuma multiplicação aqui no chuveirinho, é isso. Né? E eu errei. não, eu errei. Aqui é o quadrado. 2x quadrado. Isso, menos 2x quadrado, mais 4x, mais x, e ainda faltou mais 2. Nossa, agora já andou. Faltou mais 2. Não, menos 2, na verdade. Agora sim, agora tá certo. Show, agora tem que resolver isso aí, né? Nós temos uma equação de segundo grau. Menos 2x quadrado, mais 5x, passa esse 1 para o outro lado, menos 3 maior que 0. Veja que nessa vez a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Negativo aqui. Na prática, isso significa parábola com a concavidade virada para baixo. Perfeito. Nesse caso,
de parábola com concavidade virada para baixo, os valores positivos eles estão entre as raízes. Não estão fora, que nem no caso dela virada para cima. Então, a ideia vai ser resolver a fórmula quadrática aqui, né, fazer básico, achar as raízes, e dizer que os valores de interesse, ou seja, valores maiores que zero, aparecem para x entre as raízes. Bom, agora, vamos fazer essa báscara aqui. 25, 2, 3. Delta igual a 49. Não, né? Eu tô viajando, eu dá 1 isso aí. Opa, 1, desculpa. Eu não vi o. Mas Eu não vi o menos 3. Algo interessante. Eu não vi o menos 3. Tanto para positivo quanto para negativo, me dá uma raiz exata. Nossa, interessante isso, matematicamente interessante. Legal. Tem a ver com ser primo. Vamos lá, agora as duas raízes, elas são, então, menos 5. Mais ou menos raiz de 1 sobre 4. Menos 4. Né? Menos 4, porque é coisa negativa. Então, o x menorzinho, ou maior, né, dependendo do ponto de vista aqui, vai ser, vamos chamar de x1, vai ser com negativo, né, então vai ficar menos 6 dividido por menos 4, isso vai ficar 3 meios. Uhum. E o outro, com mais 1, né, vai ficar menos 5 mais 1, que é menos 4 dividido por menos 4, 1. Então, eu quero os valores entre 1 e 3 meios. Porque o 3 meios é maior que 1. Né? Uhum. Então, olha só que interessante. A primeira parte é isso. Agora, vamos só notar algo, né? Esses valores que eu estou pegando aqui estão todos dentro da minha análise, valores menores que meio? Não, porque, veja, todos esses valores são maiores que um meio. Todos eles. Tanto de 1 até 3 meios, são todos maiores que meio. Não, perfeito. Que meio é um número menor que... Não, você falou meio, eu tava na minha cabeça 1,5. Aí eu falei, a gente vai falando meio, vai causando essa confusão. Então, não tem solução. Então, eu vou até escrever isso. Eu acredito que é uma boa tarefa para a nossa próxima aula, para amanhã, né? Você completar essa conta. Então, primeiro caso eu fiz. Agora você tem os outros 2 casos. Então, só deixa eu concluir aqui. Nesse primeiro caso, não temos solução, pois como estamos estudando valores de x menores que e chegamos a uma região que só existem valores maiores que é isso, não tem nenhuma conclusão. Isso já está a explicação. Beleza? Então, sempre tomar cuidado com os números que você está definindo, que você está estudando. A gente definiu que a gente está estudando valores menores que 1,5, e na solução da equação diferencial não apareceu nenhum valor para isso nessa região, então não tem solução. Veja que não seria o caso se a gente tivesse preocupado com valores menores que zero. Uhum. Para valores menores que zero teria solução. Seria de menos infinito até 1,5, não é o caso aqui. Mas será o caso logo. Beleza? Então tá, eu vou te mandar tudo que a gente fez. Eventualmente tu me manda as questões da tua apostila aí, eu quero ver o material que vocês estão estudando. Tá bom. Vou adaptar melhor a aula. Tá bom. Daí, até amanhã. Belezinha? Tá. Você quer que eu mande a parte só de matemática, que é a parte básica, ou você